Pessoal, então a gente vai ver a- sobre magnetismo, certo? O magnetismo, muita coisa que eu vou falar aqui sobre magnetismo, a gente já viu em aulas passadas, né? Foi vendo em vários pontos e etc. Mas hoje é importante que a gente conceitue o que é o magnetismo, né? De onde é que vem o magnetismo e etc. Para que a gente consiga entender o que a gente precisa ver aqui no decorrer da disciplina, né? Que a gente vai ver ainda eletromagnetismo, motores, geradores, e a gente vai finalizar o ano com energias renováveis, né? Então, beleza. Certo. O magnetismo ele é um fenômeno de atração exercido por alguns materiais, que a gente chama de materiais ferrosos, né? Materiais que contêm ali o ferro e etc. Onde eu consigo atrair, eu tenho a função de atração e repulsão desses elementos, tá? Bem, o magnetismo ele vem desde a sua, ele é um elemento, né, que a gente vai chamar de ímã, que ele tem a sua estrutura atômica já formada a partir de átomos que vão ter essa questão do magnetismo, certo? Então isso daí vem o magnetismo dele, já desde da estrutura atômica desses materiais, tá? E esses materiais, esses elementos, a gente vai chamar eles de ímãs, tá? Eles são os elementos que tem essa propriedade de magnetismo. Eles são encontrados na natureza. Vocês devem ter ímã de geladeira, né, que a gente vai chamar de ímãs naturais, né, que são uma pedra mesmo encontrada na natureza. Tá bom? Bem, esses ímãs naturais, eles funcionam com dois polos. Tá? Eu vou ter o polo sul e o polo norte, um de cada lado. Se você observar aí nos ímãs de geladeira que vocês têm, em um lado ele traz, ele repulsa, né, ele puxa, ele traz para si um elemento ferroso, né, o ferro, no caso seria a geladeira, né? No caso ele não puxa a geladeira porque ele é pequeno, então ele vai para a geladeira, né? Então essa é a ideia. Ele primeiro ele aproxima e isso é o polo norte. E pelo polo sul ele vai repulsar as linhas, né? Então essa é a ideia. Bem, esses ímãs naturais eles foram descobertos muito antes de Cristo. Ainda foi uma descoberta dos chineses, onde eles utilizavam como pedras guias, né, que é o início da bússola, tá? Ou seja, ela sempre vai apontar, eles conseguiam se direcionar olhando por essas pedras, né, por onde que ela se movimentaria. E hoje a gente sabe que essa bússola primitiva que os chineses tinham, elas eram um pedaço da magnetita, né, que é o que a gente conhece popularmente como ímã. Tá? A magnetita ela no seu estado natural, né, na natureza, ela é um elemento que tem magnetismo. Só que ele é um elemento que ele é muito raro, é muito difícil de encontrar. Não sei se já chegaram a encontrar no chão, na roça, etc. É muito difícil encontrar. E também é de difícil industrialização. O que é isso? É difícil para me conseguir na indústria eu ter um equipamento com imã natural e conseguir fazer em larga escala, diversificar e etc. Então essas são as duas desvantagens desses ímãs naturais. Então, bem, um outro tipo de imã natural. Né? Alguém aí tem ideia de qual seria esse elemento? Né? Esse segundo elemento aí que tem um magnetismo que é encontrado facilmente na natureza? Bem, esse elemento é a Terra. Né? A Terra ela é um imã natural, onde a gente vai ter os polo sul e o polo norte, né? E eles vão servir de um imã natural gigante. Né? Por isso que a bússola sempre aponta para o norte. Tá? Então a gente tem uma bússola sempre vai apontar para o norte, porque é o polo norte da Terra. E esse magnetismo da Terra ele traz diversas influências na nossa vida. Inclusive algumas a gente não tem conhecimento, ainda não consegue ainda mensurar esses fenômenos, né? Mas a gente consegue, por exemplo, no oceano, na própria movimentação da Terra e etc. Tudo a gente vai ter um magnetismo ali no meio. Tá? Todos os outros ímãs eles são feitos por humanos, né? Então a gente vai chamar de ímãs artificiais, tá? Que vai ser o objeto de estudo da eletricidade, tá bom?
Então, beleza, a gente tem ímãs naturais, tem a Terra, e os ímãs artificiais são feitos pelos humanos, né? Que vocês já fizeram até um aí no pequeno experimento que a gente teve. Então, os ímãs, eles são, a gente diz que eles são inseparáveis. Separáveis de que forma? Eu não consigo quebrar no meio um ímã, dividir no meio e ter assim, essa aqui é o polo norte, esse aqui é o polo sul. Não. Então, se você vai dividir do ímã, sempre ele vai ter o polo sul e o polo norte. Tá? Se você pegar a pedra, uma magnetita na natureza e dividir aqui por toda a turma, 40. Os 40 pedaços de pedra vão ter o seu polo sul e o polo norte, certo? Isso é uma propriedade que está intrínseca nas moléculas que constituem o material mesmo, tá? Então ela é inseparável, o polo sul. Né? O campo magnético nada mais é do que a força que esse meu ímã, né, que essa minha pedra de magnetita, a força que ela exerce sobre os outros corpos do lado, sobre os outros corpos que estão ao redor dela. Como assim, professor? É a força que eu tenho. Digamos, eu tenho um ímã aqui, esse aqui é meu ímã. A força que esse meu ímã ele vai exercer. Até quanto que ele vai conseguir trazer objeto, atrair objetos ou repulsar objetos. Né? Então essa a gente vai chamar de campo magnético, o campo que ele gera ali. A gente já viu sobre campo magnético quando a gente está falando de fios, né? Por exemplo, a gente tem quando passa a corrente por um condutor elétrico, por um fio, aquela corrente gera um campo magnético. Aquele campo magnético são os elétrons que estão percorrendo ali ao redor daquele fio. Tá? Então, a gente vai medir aqui o campo magnético por linhas de força, que é essas linhas que estão no desenho aqui. Ó, tá? Então, dependendo do tamanho desse nosso ímã, a gente vai ter um número de linhas maior que corresponde a um campo magnético maior. Tá? Isso a gente vai ter também nos eletroímãs, que são os ímãs artificiais. Bom, bem, a gente vai ter algo que a gente chama aqui quando você está falando em campo magnético, a gente vai ter o fluxo magnético. E o fluxo magnético ele é representado pelo φ, né? Essa letra grega minúscula aí, onde é uma mensuração matemática, né? É um modo que eu consigo medir a força daquele ímã. Tá? Existe um cálculo para a gente encontrar ele, mais na frente, se a gente precisar fazer, eu vou passar essa fórmulazinha para vocês, como é que é o cálculo. Mas por hora, a gente só precisa saber que a gente vai ter um fluxo magnético, né? Esse fluxo magnético é a medição. Né? Lembra lá na corrente que eu consigo medir a corrente. Como é que eu meço a corrente? Pelo ampere. Né? Como é que eu meço a voltagem que tem em um circuito elétrico? Eu meço pelo volt, né? Isso? E assim vai. Então, fluxo magnético é como eu vou medir essa minha, essa minha quantidade de linhas. Né? A unidade que a gente vai utilizar para fluxo magnético é Weber, que é o WB. Ok? Bem, como é que funciona essa interação entre dois ímãs? Né? Acho que eu já mostrei em nossas aulas no laboratório, mas basicamente é o seguinte: os polos iguais, né, de mesmo nome, eles vão se repulsar. Daí vem aquele ditado: os opostos se atraem. Né? Então, os que são iguais, veja bem na figura de cima aqui, ó, polos iguais, norte com norte, eu vou ter uma repulsão desses ímãs. Né? Então, eu vou ter uma repulsão dos dois. Quando os polos são contrários, o que, que eu vou ter? Eu vou ter uma atração, tá bom? Então, polos iguais repulsa, polos contrários eu vou ter uma atração, tá bom? Então, essa é a interação magnética entre dois ímãs, tá bom? Ok, e o que, que são os materiais magnéticos? Os materiais magnéticos, eles são aqueles é, é, que eles que eles são atraídos ou sofrem repulsão tendo contato com o ímã, que são os elementos que são os magnéticos mesmo, que é ferro, aço, níquel, a gente tem o ouro, são esses materiais que são materiais magnéticos, tá bom? Qualquer material que tenha que sofra alguma interferência estando próximo de um ímã, a gente vai chamar que eles são materiais magnéticos. E quais são os materiais não magnéticos? São plásticos, borracha, madeira. Né? Então, vocês podem observar que o fio
Eu tenho lá dentro cobre, né? É uma camada de cobre enrolada por uma capa de borracha, que é a capa do fio. Por que, eu tenho essa capa de borracha? Porque a borracha, veja, a borracha é um material não magnético, ou seja, ela não carrega eletromagnetismo, porventura ela não vai me dar choque. Então a gente vai chamar que ela é um isolante elétrico, tá bom? A madeira, o plástico são elementos que você não vai pegar choque. Vocês podem ver que a tomada da casa de vocês é plástico, a, ali tudo nos eletrodomésticos que possa dar choque, o pessoal vai lá e coloca um plástico em cima ou uma borracha, né? É para evitar o choque. Bem, e os materiais magnéticos a gente tem três. São os ferromagnéticos, que são atraídos fortemente pelos polos de um ímã. Os ferromagnéticos eles são os elementos que mais sofrem interação a partir de um ímã. A gente vai ter o aço, níquel, cobalto e algumas ligas comerciais, que aqui eu citei duas, que são muito utilizadas na indústria, né? Indústria de carro, indústria de engenharia de construção civil, etc., utiliza muito, que é o alníquel e o permálloy. Mas são elementos que a gente acaba nem vendo no dia a dia. Tá? A gente vai ter uns elementos que a gente vai chamar de ferrites. Né? Esses ferrites é importante, a gente até deixou destacado, porque são elementos de cerâmica, mas eles possuem propriedades ferromagnéticas. Né? Olha só que engraçado. A cerâmica ela é isolante térmica também. Só que eu tenho essas ferrites, que são esses materiais que eles têm as propriedades ferromagnéticas. Eles conseguem tá passando elétrons ali por ele. Ele é muito utilizado, esses ferrites, se vocês olharem, se vocês estiverem passando na estrada e ver aquela linha de transmissão de energia, vocês vão ver que sempre quando tem uma torre, você vai ver lá uns pires de cerâmica. Aqueles ali são ferrites, né? Eles têm uma função ali naquele circuito ali, tá? Depois a gente vai ter os paramagnéticos, que é quando a gente vai ter a presença de um campo magnético, que o campo magnético são atraídos fracamente pelos ímãs. Que a gente vai ter alumínio, platina, manganês e o cromo. Então, ferromagnéticos são muito atraídos pelos ímãs. A gente tem os paramagnéticos, que são fracamente atraídos pelos ímãs, né? E depois a gente vai ter os diamagnéticos. Bem, o que é os dias magnéticos? Essa minha telinha aqui está um pouco atrapalhando. Então, o que são os dias magnéticos? Diamagnéticos. Os diamagnéticos são que eles são repelidos. Então, veja bem, ferromagnéticos fortemente atraídos. Paramagnéticos são fracamente atraídos. E os diamagnéticos, eles são repelidos. Né? Eles sofrem repulsão quando chega perto de um ímã. Então a gente tem bismuto, antimônio, cobre, zinco, mercúrio, ouro, prata, são os elementos que sofrem essa repulsão. Tá? Então quando se fala em materiais magnéticos, a gente vai ter essa classificação com três tipos de elementos. Tá bom? Finaliza por aqui. Lembre-se que a gente vai ter exercício na plataforma, tá? Os exercícios vale presença e etc. Tem nós, tá bom? Obrigado, até semana que vem.